O gerente brigou com o entregador, mas ele falou algo que fez a loja parar. Carlos Roberto Mendes estava furioso naquela manhã de quinta-feira. O entregador novato havia chegado atrasado pela terceira vez na semana e a paciência do gerente havia se esgotado completamente. O homem de uniforme escuro mantinha a cabeça baixa enquanto recebia as humilhações diante dos outros funcionários. Carlos gritava sem se importar com quem estava ouvindo, apontando o dedo para o rapaz como se ele fosse o culpado de todos os problemas da loja. "Você acha que aqui é brincadeira?" berrava Carlos, com o rosto vermelho de raiva. "Terceiro atraso esta semana. Você não tem vergonha na cara?" Os outros funcionários pararam suas atividades, alguns olhando para o chão com constrangimento. Era sempre assim quando Carlos perdia a cabeça. O depósito da loja de materiais de construção ficava em silêncio, apenas o eco da voz do gerente ecoando entre as prateleiras altas carregadas de caixas. O entregador, que usava um boné escuro que escondia parte do rosto, permanecia calado. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a prancheta com as entregas do dia. "Olha para mim quando eu estou falando!" gritou Carlos, dando um passo à frente. Foi então que o rapaz ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos encontraram os de Carlos, e por um momento que pareceu uma eternidade, houve um silêncio absoluto no depósito. "O senhor não se lembra de mim", disse o entregador com voz firme e controlada. "Mas eu me lembro muito bem do senhor e da promessa que fez há 20 anos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os funcionários pararam completamente o que estavam fazendo. Dona Miriam, a funcionária mais antiga da loja, deixou cair a caixa que carregava fazendo um barulho que ecoou pelo depósito. Carlos sentiu as pernas tremerem. Havia algo familiar naqueles olhos, naquela voz, mas não conseguia processar o que estava acontecendo. "Do que você está falando, rapaz?" conseguiu perguntar, mas sua voz saiu muito mais baixa que antes. O entregador tirou o boné lentamente, revelando completamente o rosto. Era aí que estava a marca que Carlos havia tentado esquecer por tanto tempo. Uma pequena cicatriz na testa, bem acima da sobrancelha esquerda. "Meu nome é Diego Silva Santos", disse o rapaz, e cada palavra parecia uma pedra sendo jogada num lago tranquilo. "Filho de Marina Silva Santos. A senhora se lembra dela, não é, Dona Miriam?" Dona Miriam levou a mão à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela conhecia Marina, claro que conhecia. Havia trabalhado com ela anos atrás, numa casa grande no bairro nobre da cidade. "Marina", sussurrou Dona Miriam, "aquela menina doce que trabalhou na casa do Silveira." Carlos sentia o chão fugir debaixo de seus pés. Marina. Como podia ter esquecido daqueles olhos castanhos, daquele sorriso tímido? Como podia ter esquecido da promessa que fez quando soube que ela estava esperando um filho seu? "O senhor prometeu voltar para buscar a gente quando conseguisse um emprego melhor", continuou Diego, sem tirar os olhos de Carlos. "Disse que ia casar com minha mãe, que ia me dar o seu sobrenome, que só precisava de um tempo para se estabelecer." As palavras ecoaram pelo depósito como um sino fúnebre. Os outros funcionários olhavam da Diego para Carlos, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns começaram a sussurrar entre si. "Não, não pode ser", murmurou Carlos, mas mesmo dizendo isso, sabia que era verdade. A semelhança era inegável. O formato dos olhos, o jeito de inclinar a cabeça quando falava, até mesmo a maneira de gesticular. Diego tirou uma foto amassada do bolso da camisa. Era uma foto antiga, desbotada pelo tempo. Nela, uma jovem mulher de 20 e poucos anos segurava uma criança de aproximadamente 2 anos. A criança tinha uma pequena cicatriz na testa. "Esta sou eu e minha mãe", disse Diego, estendendo a foto para Carlos. Ela guardou esta foto por 20 anos, esperando o dia em que o senhor voltaria. Toda vez que eu perguntava pelo meu pai, ela mostrava esta foto e dizia que um dia ele ia voltar. Carlos pegou a foto com mãos trêmulas. Era Marina, sem dúvida.
jovem, bonita, com aqueles olhos cheios de esperança que ele conheceu quando tinha apenas 25 anos. E a criança era igual a ele quando pequeno. Eu me lembro de você, sussurrou Carlos olhando para Diego. Você tinha aquela cicatriz porque caiu da escada de casa. Marina ficou desesperada, me ligou chorando. E o senhor disse que ia ajudar com o dinheiro do hospital, completou Diego. Mas nunca apareceu. A tensão no ar era palpável. Dona Miriam estava chorando abertamente agora. Os outros funcionários não sabiam onde olhar. Era como se estivessem assistindo a um drama que não deveria ser público. Foi nesse momento que a porta do depósito se abriu e Helena, a esposa de Carlos, entrou. Ela administrava a parte financeira da loja e vinha buscar alguns documentos. O que viu a fez parar na porta. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Helena, notando o clima pesado e os olhares de todos direcionados para Carlos e Diego. Carlos olhou para a esposa e, nesse momento, toda a cor desapareceu de seu rosto. Como explicar? Como contar para a mulher com quem estava casado há 15 anos que tinha um filho que abandonou antes mesmo de conhecê-la? "Helena", começou Carlos, mas as palavras não saíam. Diego olhou para a mulher elegante que acabara de entrar. Ela deveria ter cerca de 45 anos, cabelos bem cuidados, roupas caras, tudo muito diferente da vida simples que ele e a mãe sempre tiveram. "Deixa que eu explico", disse Diego virando-se para Helena. "Meu nome é Diego e eu sou filho do seu marido." Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para Carlos, esperando uma negação, um desmentido. Mas o que viu no rosto do marido foi culpa pura. "Carlos", sua voz saiu como um sussurro. "Helena, eu posso explicar?" tentou Carlos, mas Diego o interrompeu. "Não precisa explicar nada", disse Diego, sua voz ganhando um tom mais duro. "Eu não estou aqui por vingança. Estou aqui porque preciso da sua ajuda." "Ajuda?" perguntou Helena, ainda tentando processar a informação. "Minha mãe está doente", disse Diego, e pela primeira vez sua voz falhou um pouco. "Ela precisa de uma cirurgia que custa muito dinheiro. Eu tentei de tudo. Trabalho em 3 empregos, vendo tudo que tenho, mas não é suficiente." Dona Miriam se aproximou lentamente. Ela conhecia bem a história das empregadas domésticas da cidade. Muitas vinham do interior, trabalhavam nas casas dos ricos e muitas vezes eram abandonadas com filhos para criar. "Marina sempre foi uma menina boa", disse Dona Miriam, limpando as lágrimas. "Trabalhava na casa do Silveira quando conheceu Carlos. Ele era jovem, bonito, cheio de promessas." "Dona Miriam, por favor", implorou Carlos. "Não, Carlos", disse Dona Miriam com firmeza. "É hora de você enfrentar o que fez. Marina criou esse menino sozinha. Trabalhava dia e noite para dar o melhor para ele. E você? Você sumiu como se nunca tivesse existido." Helena olhava de um para o outro, tentando entender toda a situação. Ela sempre soube que Carlos tinha um passado, mas nunca imaginou algo assim. "E o que você quer de nós?" perguntou Helena, direcionando a pergunta para Diego. "Eu não quero nada para mim", respondeu Diego. "Só quero que minha mãe tenha a chance de se curar. Ela merece isso depois de tudo que passou." Carlos sentiu como se estivesse numa armadilha. Olhou ao redor e viu que todos os funcionários estavam ouvindo cada palavra. A história se espalharia pela cidade inteira em questão de horas. Quanto custa a cirurgia?" perguntou Carlos, esperando resolver tudo com dinheiro. Diego o encarou com desprezo. "60 mil reais", disse. "Mas não é só sobre o dinheiro. É sobre 20 anos de abandono. É sobre todas as noites que minha mãe chorou esperando você voltar. É sobre todos os dias que eu olhei para outras crianças com seus pais e me perguntei por que o meu não me queria." As palavras de Diego cortaram o ar como uma faca. Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela e Carlos haviam tentado ter filhos por anos, mas nunca conseguiram. E agora descobria que o marido já tinha um filho que abandonou. "Como você nos encontrou?" perguntou Helena. "Não foi difícil", respondeu Diego. "Carlos Roberto Mendes não é um nome muito comum. Quando soube que havia um Carlos Roberto gerenciando uma loja de materiais de construção, decidi investigar. Consegui este emprego
só para ter certeza de que era realmente ele. E por que demorou tanto? Perguntou Carlos, tentando ganhar tempo para pensar. Porque minha mãe nunca quis que eu o procurasse, disse Diego. Ela sempre disse que se você quisesse nos encontrar, saberia onde procurar. Mas agora ela está doente, e eu não tenho escolha. Um dos funcionários mais jovens, que havia ficado quieto até então, se aproximou. Cara, isso é pesado, disse João, um rapaz de 20 e poucos anos. Não posso acreditar que você abandonou seu próprio filho. João, isso não é da sua conta, tentou Carlos. Claro que é, rebateu João. A gente trabalha aqui todos os dias ouvindo você gritar com todo mundo, tratando a gente como se fosse lixo. E agora descubro que você fez pior com seu próprio filho. Outros funcionários começaram a murmurar, concordando. A situação estava saindo completamente do controle de Carlos. Helena se aproximou de Diego. Você disse que sua mãe está doente. Que tipo de doença? Problemas no coração, respondeu Diego, tirando alguns papéis do bolso. Aqui estão os exames. Os médicos dizem que sem a cirurgia, ela não vai resistir muito tempo. Helena pegou os papéis e os examinou. Não entendia muito de medicina, mas podia ver que eram exames sérios, de um hospital conhecido da cidade. E você? Começou Helena olhando para Diego. O que você faz da vida? Além de trabalhar aqui? Sou formado em administração, respondeu Diego. Me formei há 2 anos, trabalhando de dia e estudando de noite. Mas com a doença da minha mãe tive que aceitar qualquer emprego que pagasse rápido. A revelação deixou todos surpresos. Carlos sempre tratava os entregadores como se fossem menos inteligentes, incapazes de aspirar a coisas melhores. Você é formado? Perguntou Carlos, incrédulo. É, respondeu Diego. Primeira pessoa da minha família a ter um diploma universitário. Minha mãe trabalhou dobrado para me ajudar a pagar os estudos. Ela sempre disse que educação era a única coisa que ninguém podia tirar de mim. Dona Miriam sorriu por entre as lágrimas. Marina sempre foi inteligente. Não me surpreende que tenha criado um filho assim. Carlos se sentiu ainda menor. Enquanto ele havia construído sua vida confortável, o filho que abandonou havia lutado para estudar e se formar. E tudo isso sem conhecer o pai. Por que você não me procurou antes? Perguntou Carlos. Quando se formou, por exemplo? Porque eu tinha orgulho, respondeu Diego. Queria provar para mim mesmo que podia vencer na vida sem você. E consegui. Mas o orgulho não vai salvar a vida da minha mãe. Helena olhava de um para o outro, tentando processar tudo aquilo. Sua vida havia mudado completamente em 15 minutos. Carlos, disse Helena com voz firme, nós vamos conversar em casa. Mas primeiro você vai me explicar tudo, desde o começo. Helena, por favor, não aqui na frente de todo mundo, implorou Carlos. Por que não? Rebateu Helena. Você não teve problema em humilhar este rapaz na frente de todo mundo, este rapaz que é seu filho. O comentário de Helena fez Carlos recuar. Ele sabia que a esposa estava certa. Havia passado 20 minutos gritando com o próprio filho sem saber quem ele era. E você? Disse Helena, virando-se para Diego. Como posso ter certeza de que está falando a verdade? Diego tirou mais papéis do bolso. Certidão de nascimento, documentos médicos da mãe, comprovantes de residência. Tudo estava ali, organizadamente guardado como se ele soubesse que um dia seria questionado. Aqui está tudo, disse entregando os papéis para Helena. Meu nome completo é Diego Silva Santos. Nasci em 15 de março de 2003. Minha mãe se chama Marina Silva Santos. O nome do pai na certidão está em branco. Helena examinou os documentos com cuidado. Tudo parecia genuíno. E a semelhança física entre Diego e Carlos era inegável. Carlos, disse Helena, devolvendo os papéis para Diego, eu quero que você olhe para este rapaz e me diga se ele é seu filho. Carlos olhou para Diego, realmente olhou desta vez. Viu a si mesmo aos 20 anos. Viu Marina nos olhos castanhos do rapaz. Viu 20 anos de abandono no jeito como Diego mantinha os ombros eretos, tentando parecer forte apesar de tudo. É, disse Carlos, sua voz saindo como um sussurro. Ele é meu filho. A confirmação de Carlos fez com que Diego fechasse os olhos por um momento. Por 20 anos,
Ele havia se perguntado se o pai realmente existia ou se era apenas uma fantasia que a mãe havia criado para protegê-lo. Agora sabia que era real e que a escolha de não estar presente havia sido consciente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Helena sentiu como se tivesse levado um balde de água fria. Saber era uma coisa. Ter a confirmação era outra completamente diferente. Tudo bem, disse Helena, respirando fundo. Agora eu quero saber toda a história, desde o começo. Carlos olhou ao redor. Todos os funcionários ainda estavam ali, ouvindo cada palavra. Clientes começavam a entrar na loja e logo toda a cidade saberia da história. Podemos conversar em particular? Tentou Carlos. Não, disse Diego. Se é para contar, que seja aqui mesmo. Cansei de segredos. Carlos suspirou sabendo que não tinha escolha. Eu tinha 25 anos, começou Carlos. Trabalhava como vendedor numa loja pequena, ganhava pouco. Marina trabalhava na casa da família Silveira como doméstica. Nos conhecemos numa festa de aniversário de uma amiga em comum. E daí? Perguntou Helena com impaciência. Começamos a namorar, continuou Carlos. Marina é uma pessoa especial. Doce, inteligente, sonhadora. Quando soube que estava grávida, eu fiquei apavorado. Não tinha dinheiro, não tinha perspectiva. Mas prometeu assumir a criança, disse Diego. Prometi, admitiu Carlos. Disse que ia conseguir um emprego melhor, que ia casar com ela, que íamos formar uma família. E acreditava nisso na época. E o que aconteceu? Perguntou Dona Miriam, que conhecia Marina, e sempre se perguntou por que ela havia criado o filho sozinha. Carlos hesitou. Esta era a parte da história que ele nunca havia contado para ninguém, nem mesmo para Helena. Apareceu uma oportunidade de emprego em São Paulo, disse Carlos. Uma empresa grande, salário bom, plano de carreira. Mas eles queriam alguém solteiro, sem compromissos familiares. E você escolheu o emprego, disse Diego sem fazer uma pergunta. Eu pensei... Carlos tentou se justificar. Eu pensei que se conseguisse me estabelecer primeiro, depois poderia voltar e buscar vocês, que seria melhor para todos. Mentira, disse Diego, sua voz ganhando um tom mais duro. Você nunca pensou em voltar. Você fugiu porque era mais fácil. Carlos não conseguiu rebater. Diego estava certo. E todos ali sabiam disso. Quando você foi embora? Perguntou Helena. 2 semanas antes dele nascer, disse Carlos, e as palavras saíram como confissão de um grande pecado. O silêncio que se seguiu foi devastador. Helena levou a mão à boca. Dona Miriam começou a chorar novamente. Os outros funcionários olhavam para Carlos com uma mistura de nojo e decepção. 2 semanas? Repetiu Helena, incrédula. Você abandonou uma mulher grávida de 8 meses? Helena, você não entende? Tentou Carlos. Não, interrompeu Helena. Eu entendo perfeitamente. Você é um covarde. A palavra ecoou pelo depósito como um tiro. Carlos tentou falar, mas não sabia o que dizer. Como se defender do indefensável. E depois que você foi para São Paulo? Perguntou Diego. Nunca tentou saber de nós. Carlos ficou quieto por um longo momento. No começo, sim, admitiu. Liguei algumas vezes, mas sempre desligava antes que alguém atendesse. Até que mudei de número e tentei esquecer. Tentou esquecer do próprio filho, disse João, o funcionário jovem, com desprezo na voz. Era mais fácil fingir que vocês não existiam, disse Diego. Não é mesmo? Carlos assentiu, incapaz de mentir mais. Helena tirou a aliança de casamento e a guardou na bolsa. Carlos, nós vamos ter uma conversa muito séria quando chegarmos em casa, disse. Mas primeiro vamos resolver a situação deste rapaz. Da minha mãe, corrigiu Diego. Ela é quem precisa de ajuda. Da sua mãe, concordou Helena. Como ela está agora? Internada no Hospital Central, respondeu Diego. Os médicos dizem que a cirurgia tem que ser feita nas próximas 2 semanas, ou será tarde demais. Helena tirou o celular da bolsa. Qual o nome do médico responsável? Dr. Roberto Figueiredo, respondeu Diego, surpreso com a atitude de Helena.
Helena discou o número do hospital e pediu para falar com o doutor. Após alguns minutos de conversa, ela desligou. A cirurgia vai ser feita, disse Helena. Eu acabei de autorizar o pagamento. Diego ficou chocado. Não esperava isso da esposa do homem que o havia abandonado. Por quê? Perguntou Diego. Você nem me conhece. Porque eu sempre quis ter filhos, disse Helena, com lágrimas nos olhos. E agora descubro que meu marido já tinha um e o abandonou. Se eu não posso voltar no tempo e impedir isso, pelo menos posso tentar ajudar agora. Carlos olhava de Helena para Diego, sem entender como a situação havia chegado naquele ponto. Helena, você não pode tomar essa decisão sozinha, disse Carlos. Claro que posso, rebateu Helena. Metade do dinheiro da empresa é meu, e eu decido como gastar a minha parte. Diego não sabia como reagir. Durante anos havia imaginado como seria encontrar o pai. Nunca imaginou que seria a madrasta que conheceu há poucos minutos que resolveria o problema. Eu não sei como agradecer, conseguiu dizer Diego. Não precisa me agradecer, disse Helena. Só me prometa uma coisa. O quê? Me deixe conhecer sua mãe. Quero saber como é a mulher que criou um filho tão corajoso sozinha. As palavras de Helena tocaram fundo em Diego. Pela primeira vez desde que entrara naquele depósito, ele sentiu que alguém realmente se importava com ele e com sua mãe. Ela vai gostar de conhecer a senhora, disse Diego. Carlos se sentia completamente perdido. Em uma manhã, sua vida havia virado de cabeça para baixo. O filho que abandonou havia aparecido, a esposa havia descoberto tudo, e agora ela estava pagando uma cirurgia que custava R$60 mil. E agora? Perguntou Carlos. Agora você vai ter que decidir que tipo de homem quer ser, disse Helena. O covarde que abandona a própria família ou alguém que tem coragem de assumir seus erros e tentar consertá-los? Dona Miriam se aproximou de Diego. Meu menino, disse ela pegando as mãos de Diego entre as suas. Eu conheci sua mãe quando vocês dois eram pequenos. Ela sempre falava de você com tanto orgulho. Dizia que você ia ser alguém na vida. E olha só, ela estava certa. A senhora conheceu minha mãe? Perguntou Diego. Claro que conheci, respondeu Dona Miriam. Trabalhamos juntas na casa do Silveira por alguns meses. Marina era novinha, tinha acabado de chegar do interior. Uma menina doce e trabalhadora, sempre sorrindo apesar das dificuldades. Diego sorriu pela primeira vez desde que entrara naquele depósito. Ela continua assim, disse. Mesmo doente, mesmo com todas as dificuldades, sempre encontra um motivo para sorrir. E ela sabe que você veio aqui? Perguntou Dona Miriam. Não, admitiu Diego. Ela não sabe nem que eu encontrei. Ele, disse apontando para Carlos. Se soubesse, teria me impedido. Por quê? Porque ela tem orgulho, explicou Diego. Sempre disse que se ele não quis ficar conosco quando eu era criança, não ia implorar para ele voltar agora. Helena ouvia tudo com atenção. Cada detalhe da história a fazia respeitar mais Marina, uma mulher que ela nunca havia visto, mas que já admirava profundamente. Diego, disse Helena, eu quero fazer uma proposta para você. Que tipo de proposta? Você disse que é formado em administração. Nós estamos precisando de alguém para ajudar com a parte administrativa da empresa. O salário seria bom, bem melhor do que você ganha como entregador. Diego olhou para Carlos, que parecia ainda mais perdido. Não sei se é uma boa ideia, disse Diego. Trabalhar com ele depois de tudo isso. Eu entendo, disse Helena. Mas pense na sua mãe. Ela vai precisar de cuidados depois da cirurgia. Com um emprego melhor, você poderia dar mais conforto para ela. A proposta de Helena fazia sentido, mas Diego não conseguia imaginar como seria trabalhar com o pai que o havia abandonado. Posso pensar no assunto? Perguntou Diego. Claro, disse Helena, mas antes quero que você me leve para conhecer sua mãe. Agora? Perguntou Diego, surpreso. Agora, confirmou Helena. Se ela vai ser operada nas próximas 2 semanas, não há tempo a perder. Carlos tentou intervir. Helena, talvez seja melhor pensarmos... Carlos, disse Helena virando-se para o marido com olhos que ele nunca havia visto antes. Você já teve 20 anos para pensar. Agora é hora de agir.
A firmeza na voz de Helena deixou claro que não havia espaço para discussão. Carlos percebeu que havia perdido qualquer autoridade moral na situação. Está bem, disse Diego. Mas ela está internada, só pode receber visitas em horários específicos. Que horas podemos ir? Perguntou Helena. As visitas são das 2 às 4 da tarde, respondeu Diego. Helena olhou para o relógio. Eram 11h30 da manhã. Perfeito, disse. Carlos, você vai fechar a loja mais cedo hoje. Vamos todos juntos. Todos? Perguntou Carlos. Você, eu e Diego, disse Helena. É hora de você enfrentar o que fez. A perspectiva de ver Marina depois de 20 anos aterrorizava Carlos. Como ela reagiria? O que diria? Como explicar 2 décadas de ausência? Eu não sei se é uma boa ideia, tentou Carlos. Não importa se é boa ideia ou não, disse Helena. É a coisa certa a fazer. Diego observava a dinâmica entre o casal. Era claro que Helena havia assumido o controle da situação e Carlos parecia completamente perdido. Diego, disse Dona Miriam, você quer que eu vá com vocês? Tenho certeza que Marina ficaria feliz em me ver. A senhora iria? Perguntou Diego, claramente aliviado com a ideia. Claro, meu filho, disse Dona Miriam. Marina é como uma filha para mim. Sempre me preocupei com vocês dois. Carlos percebia que estava sendo excluído das decisões. Todos estavam organizando a visita como se ele fosse apenas um espectador da própria vida. E sobre o trabalho? Perguntou João. Vamos fechar a loja? Fechar, disse Helena sem hesitar. Hoje é um dia especial. Os outros funcionários começaram a se organizar para fechar as atividades. O clima no depósito havia mudado completamente. Onde antes havia tensão e medo, agora havia uma estranha sensação de expectativa. Diego guardou os documentos no bolso e tirou o uniforme da empresa. Vou em casa trocar de roupa, disse. Não quero que minha mãe me veja com essa roupa do trabalho. Por quê? Perguntou Helena. Porque ela sempre sonhou em me ver trabalhando num escritório, usando terno e gravata, explicou Diego. Se ela souber que estou trabalhando como entregador, vai se sentir culpada por não ter conseguido me dar oportunidades melhores. A explicação de Diego tocou Helena profundamente. Ela começava a entender o tipo de relação que Diego tinha com a mãe, baseada em amor, proteção mútua e sacrifício. Vamos te buscar em casa, disse Helena. Qual o endereço? Diego hesitou por um momento. Onde morava era muito diferente da vida confortável que Carlos e Helena tinham. Rua das Palmeiras, 247, disse finalmente. É no bairro São João. Helena conhecia o bairro. Era uma área simples da cidade, casas pequenas e modestas, muito diferente do bairro nobre onde ela e Carlos moravam. Conhecemos, disse Helena. Te buscamos às 2 horas. Depois que Diego saiu, o depósito ficou em silêncio. Os funcionários terminaram de organizar suas coisas e foram embora, mas não sem antes lançar olhares de julgamento para Carlos. Carlos e Helena ficaram sozinhos no depósito, cercados pelas caixas e pelo peso de 20 anos de mentiras. Como você pôde? Foi a primeira coisa que Helena disse quando ficaram sozinhos. Helena, eu era jovem, assustado. Não me venha com desculpas, interrompeu Helena. Você abandonou uma mulher grávida, abandonou seu próprio filho, e durante todos esses anos de casados nunca me contou nada. Carlos sabia que não havia justificativa para o que havia feito. Qualquer tentativa de explicação soaria como desculpa esfarrapada. O que você quer que eu faça? Perguntou Carlos. Quero que você assuma a responsabilidade, disse Helena. Quero que você seja homem suficiente para olhar nos olhos da mulher que você abandonou e pedir perdão. E se ela não quiser me perdoar? Então você vai ter que viver com isso pelo resto da vida, disse Helena. Assim como ela teve que viver com seu abandono durante 20 anos. Carlos sentou numa cadeira e colocou o rosto entre as mãos. Sua vida perfeita havia desmoronado em uma manhã. E nós? Perguntou Carlos. O que vai acontecer com o nosso casamento? Helena ficou quieta por um longo momento. Não sei, disse finalmente. Preciso entender quem é o homem com quem estou casada. Porque o homem que eu conhecia
jamais seria capaz de abandonar um filho. As palavras de Helena eram como punhaladas no peito de Carlos. Ele estava perdendo não apenas o respeito dos funcionários, mas também o amor da esposa. Helena, por favor, tentou Carlos. Carlos, agora não é hora de conversar sobre nós, disse Helena. Agora é hora de você pensar naquele rapaz que criou coragem para vir até aqui procurar o pai que o abandonou. É hora de você pensar numa mulher que está num hospital, lutando pela vida e que criou um filho maravilhoso sozinha. Carlos sabia que Helena estava certa. Por mais que quisesse resolver as coisas entre eles, tinha questões mais urgentes para resolver. O que eu vou dizer para Marina? Perguntou Carlos. A verdade, respondeu Helena, que você foi um covarde, que cometeu o maior erro da sua vida e que está arrependido. E se não for suficiente, então pelo menos você terá tentado, disse Helena. É mais do que você fez nos últimos 20 anos. Às 2 horas da tarde, Carlos dirigia em direção ao bairro São João, com Helena no banco do passageiro e Dona Miriam no banco de trás. O clima dentro do carro era tenso. Ninguém falava muito. Quando chegaram à Rua das Palmeiras, Carlos entendeu melhor a vida que Diego e Marina haviam levado. As casas eram pequenas, simples, mas bem cuidadas. Era um bairro de trabalhadores, pessoas que lutavam todos os dias para conseguir o sustento. Diego os esperava na porta de casa. Havia trocado o uniforme por uma calça social e uma camisa azul clara. Estava penteado e parecia muito mais jovem sem o boné da empresa. Prontos? Perguntou Diego entrando no carro. Como sua mãe está hoje? Perguntou Dona Miriam. Um pouco melhor, respondeu Diego. Conseguiu tomar café da manhã. Os médicos disseram que é um bom sinal. Durante o trajeto até o hospital, Dona Miriam contou para Diego algumas histórias da época em que trabalhou com Marina. Falou de como Marina era dedicada, de como sonhava em dar uma vida melhor para o filho que estava esperando. Ela sempre falava de você, disse Dona Miriam para Diego. Dizia que você ia ser diferente, que ia estudar, que ia ter oportunidades que ela nunca teve. E ela estava certa, disse Helena. Você se formou, conseguiu vencer na vida. Só porque ela nunca desistiu de mim, disse Diego. Quantas vezes ela deixou de comer para que eu pudesse comer? Quantas vezes trabalhou doente para pagar meus estudos? As palavras de Diego faziam Carlos se sentir ainda menor. Enquanto ele construía uma vida confortável, Marina lutava sozinha para criar o filho que eles haviam feito juntos. Quando chegaram ao hospital, Diego os guiou pelos corredores até a ala de cardiologia. Carlos sentia as pernas trêmulas a cada passo que dava em direção ao quarto, onde Marina estava internada. Ela está no quarto 507, disse Diego, parando na frente de uma porta. Vocês querem que eu entre primeiro? Sim, disse Helena. Prepare ela para nos ver. Diego entrou no quarto, deixando Carlos, Helena e Dona Miriam esperando no corredor. Carlos podia ouvir vozes baixas vindo de dentro do quarto, mas não conseguia entender o que estava sendo dito. Depois de alguns minutos, Diego voltou. Ela quer ver a Dona Miriam primeiro, disse Diego. Depois vocês dois. Dona Miriam entrou no quarto e novamente Carlos e Helena ficaram esperando. Esta vez, conseguiam ouvir algumas exclamações de alegria e choro vindo de dentro do quarto. Como você acha que ela vai reagir? Perguntou Helena. Não sei, admitiu Carlos. Marina sempre foi imprevisível. Podia ser doce como um anjo ou firme como uma rocha, dependendo da situação. Depois de mais alguns minutos, Dona Miriam saiu do quarto com os olhos vermelhos de choro. Ela quer ver vocês, disse Dona Miriam. Mas Carlos, prepare-se. Ela está muito diferente. Carlos respirou fundo e, acompanhado de Helena, entrou no quarto 507. Marina estava deitada na cama, conectada a vários aparelhos. Aos 42 anos, ainda mantinha a beleza que Carlos lembrava, mas o tempo e as dificuldades haviam deixado suas marcas. Seus cabelos castanhos agora tinham fios grisalhos, e seu rosto, embora ainda bonito, mostrava o cansaço de uma vida de lutas. Quando viu Carlos, Marina fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para algo que havia imaginado 1000 vezes, mas nunca acreditou que realmente aconteceria. Oi, Marina, disse Carlos, sua voz saindo como um sussurro. Carlos, disse Marina,
abrindo os olhos e o encarando. Depois de 20 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena observava a mulher na cama, tentando imaginar como ela havia sido quando jovem, quando Carlos a havia conhecido. Marina, disse Helena se aproximando da cama. Meu nome é Helena. Ela hesitou. Sou casada com Carlos. Marina olhou de Helena para Carlos. Então você se casou, disse Marina. Que bom. Sempre torci para que você encontrasse a felicidade. A resposta de Marina surpreendeu a todos. Não havia amargura em sua voz, apenas uma tristeza resignada. Marina, Começou Carlos, mas não conseguiu continuar. Você o quê, Carlos? Perguntou Marina. Veio se desculpar? Veio explicar por que desapareceu 2 semanas antes do seu filho nascer? Carlos sentiu o peso das palavras de Marina. Não havia raiva em sua voz, o que de alguma forma tornava tudo ainda mais doloroso. Eu vim dizer que sinto muito, conseguiu dizer Carlos, que cometi o maior erro da minha vida. O maior erro da sua vida foi abandonar o Diego, disse Marina. Ele é a melhor pessoa que eu conheço e conseguiu isso sozinho, sem você. Helena observava a interação entre Carlos e Marina. Podia ver que Marina ainda sentia algo por Carlos, mas estava protegida por anos de decepção e dor. Marina, disse Helena, eu quero que você saiba que a cirurgia já está paga. Você vai ficar bem. Marina olhou para Helena com surpresa. Você pagou minha cirurgia? Sim, respondeu Helena. E não é caridade. É o mínimo que posso fazer pelo filho do meu marido. Diego contou para vocês sobre a cirurgia? Perguntou Marina. Contou, disse Carlos. E contou muito mais do que isso. Marina olhou para Diego, que estava parado na porta do quarto. Diego, o que você fez? Mãe, eu tinha que tentar, disse Diego se aproximando da cama. Não podia deixar que acontecesse alguma coisa com você sem tentar tudo. Marina pegou a mão do filho. Meu menino, você não precisava passar por isso, disse Marina. Não precisava se humilhar por minha causa. Eu não me humilhei, mãe, disse Diego. Eu só fui atrás do que era meu por direito. E o que você conseguiu? Perguntou Marina. Consegui o dinheiro para sua cirurgia, disse Diego. E talvez uma família. Marina olhou de Diego para Carlos e Helena. Carlos, disse Marina, por que você nunca voltou? A pergunta que Carlos havia temido durante 20 anos finalmente havia sido feita. Não havia como fugir dela. Porque eu era um covarde, disse Carlos, porque era mais fácil fugir do que assumir a responsabilidade. E você se arrependeu alguma vez? Perguntou Marina. Carlos pensou na resposta. Podia mentir, tentar amenizar sua culpa. Mas olhando para Marina, para Diego, para Helena, sabia que só a verdade serviria. Nos primeiros anos, sim, disse Carlos. Mas depois eu me convenci de que tinha feito a coisa certa, que vocês estariam melhor sem mim. E estavam, disse Marina sem malícia. Diego cresceu forte, estudioso, trabalhador. Ele é tudo o que eu sonhei que fosse. Eu sei, disse Carlos. E sei que isso não tem nada a ver comigo. Marina ficou quieta por um momento, olhando para Diego com amor e orgulho. Helena, disse Marina, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você está fazendo isso? Por que está ajudando pessoas que você não conhece? Helena pensou na resposta. Porque eu sempre quis ter filhos, disse Helena. E quando descobri que meu marido já tinha um filho e o havia abandonado, senti que precisava fazer alguma coisa para tentar consertar o erro dele. Você não é responsável pelos erros dele, disse Marina. Não, concordou Helena. Mas posso escolher fazer parte da solução. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Marina sorriu pela primeira vez desde que eles haviam entrado no quarto. Diego sempre me perguntava se eu odiava o pai dele, disse Marina. Eu sempre dizia que não valia a pena gastar energia odiando alguém, mas também nunca disse que o amava. E agora? Perguntou Diego. O que a senhora sente?
Marina olhou para Carlos por um longo momento. Sinto pena, disse finalmente. Pena de um homem que perdeu 20 anos da vida do próprio filho por medo. As palavras de Marina foram como um soco no estômago de Carlos. Ela não o odiava, mas isso de alguma forma era pior. Ela sentia pena dele. Marina, eu gostaria de poder voltar no tempo, disse Carlos. Mas não pode, disse Marina. Ninguém pode. O que podemos fazer é decidir o que fazer com o tempo que temos pela frente. O que você quer dizer? Perguntou Carlos. Quero dizer que Diego é um homem adulto agora, explicou Marina. Ele pode decidir se quer ter você na vida dele ou não. Não depende mais de mim. Todos olharam para Diego esperando sua resposta. Eu não sei, disse Diego honestamente. Durante anos eu idealizei este momento. Imaginei que ia gritar, que ia brigar, que ia fazer você pagar por tudo que a gente passou. E por que não fez? Perguntou Carlos. Porque quando vi você gritando comigo no depósito, percebi que você não é o monstro que eu criei na minha cabeça, disse Diego. Você é só um homem com medo. E eu senti pena, assim como minha mãe. Carlos se sentiu ainda menor com as palavras do filho. Diego, disse Helena, eu fiz uma proposta para você mais cedo, sobre trabalhar conosco na parte administrativa. A proposta ainda está de pé. Eu sei, disse Diego, e estou pensando nela. O que está te segurando? Perguntou Helena. Medo de que seja só por pena, admitiu Diego. Não quero ser tratado de forma especial só porque sou filho dele. Não seria por pena, disse Helena. Seria porque você é qualificado para o trabalho. E porque eu acredito que você pode ajudar a tornar nossa empresa melhor. Marina apertou a mão do filho. Diego, você passou a vida inteira provando que é capaz, disse Marina. Não precisa mais provar nada para ninguém. Mas e se não der certo? Perguntou Diego. E se for estranho demais trabalhar com ele? Então você procura outro emprego, disse Helena. Mas pelo menos terá tentado. Diego olhou para Carlos. E você? O que acha da ideia de trabalhar comigo? Carlos sabia que esta era uma das perguntas mais importantes da sua vida. Acho que seria uma honra, disse Carlos, e talvez uma chance de começar a compensar 20 anos de ausência. Você não pode compensar 20 anos em alguns meses de trabalho, disse Diego. Eu sei, disse Carlos, mas posso tentar ser o pai que deveria ter sido desde o começo. Diego ficou quieto por um longo momento, pesando suas opções. Está bem, disse finalmente. Eu aceito a proposta, mas com uma condição. Qual? Perguntou Helena. Quero que minha mãe, quando se recuperar da cirurgia, também tenha um lugar na empresa, disse Diego. Ela trabalhou a vida inteira como doméstica, mas é inteligente e capaz. Merece uma oportunidade melhor. Helena olhou para Carlos, que assentiu imediatamente. Claro, disse Helena. Quando ela estiver recuperada, conversamos sobre que tipo de trabalho seria melhor para ela. Marina começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Vocês não precisam fazer isso, disse Marina. Já fizeram demais pagando a cirurgia. Marina, disse Helena, quando você se recuperar, quero que venha trabalhar conosco. Não por obrigação, mas porque acredito que você pode contribuir para tornar nossa empresa mais humana. A proposta de Helena surpreendeu a todos. Era claro que ela não estava apenas tentando consertar os erros do marido, mas realmente queria conhecer e incluir Marina e Diego em suas vidas. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntou Marina para Helena. Porque vocês dois são pessoas especiais, disse Helena. E porque eu nunca tive uma família de verdade. Meus pais faleceram quando eu era jovem. Não tenho irmãos. Nunca consegui ter filhos. Talvez esta seja a minha chance de ter a família que sempre quis. As palavras de Helena tocaram profundamente Marina e Diego. Era claro que ela estava sendo sincera. Helena, disse Marina, você tem certeza de que quer nos incluir na sua vida? Nós somos muito diferentes de vocês. Diferentes como? Perguntou Helena. Nós somos pobres, disse Marina diretamente. Não temos educação formal. Não conhecemos as boas maneiras da sociedade. Marina, disse Helena, o que eu vi hoje foi um rapaz corajoso o suficiente para enfrentar o pai que o abandonou. Não por vingança, mas por amor à mãe.
Vi uma mulher que criou um filho excepcional sozinha, sem se deixar amargar pelas dificuldades. Isso vale mais do que qualquer educação formal. Diego sorriu para a mãe. Acho que ela está certa, mãe, disse Diego. E acho que você merece essa oportunidade. Marina olhou para Carlos, que havia ficado quieto durante a conversa entre Helena, Diego e ela. Carlos, disse Marina, eu tenho uma pergunta para você. Pode perguntar, disse Carlos. Você quer fazer parte da vida do Diego porque se sente culpado ou porque realmente quer conhecer seu filho? A pergunta de Marina foi direta ao ponto. Carlos sabia que sua resposta definiria todo o futuro da relação com Diego. No começo era culpa, admitiu Carlos. Quando Diego falou quem era, meu primeiro impulso foi tentar resolver tudo com dinheiro, para que ele fosse embora e eu pudesse voltar à minha vida normal. E agora? Perguntou Marina. Agora eu quero conhecer o homem que meu filho se tornou, disse Carlos. Quero entender como uma criança que eu abandonei conseguiu se tornar alguém tão corajoso e íntegro. E você está disposto a aceitar que ele pode não querer você na vida dele? Perguntou Marina. Estou, disse Carlos. Se Diego decidir que não quer me conhecer, vou respeitar a decisão dele, mas espero que ele me dê uma chance. Diego escutava a conversa entre os pais com atenção. Podia ver que Carlos estava sendo sincero, mas também sabia que palavras eram fáceis. Ações é que mostrariam a verdade. Está bem, disse Diego. Você terá sua chance. Mas quero deixar uma coisa clara. Eu não sou mais uma criança esperando pelo pai. Sou um homem adulto que construiu sua própria vida. Se você quiser fazer parte dela, vai ter que me conhecer como eu sou agora, não como a criança que você abandonou. Eu entendo, disse Carlos, e quero conhecer o homem que você se tornou. Marina observava a interação entre pai e filho com um misto de esperança e apreensão. Ela queria que Diego tivesse a chance de conhecer o pai, mas também não queria vê-lo sofrer novamente se Carlos desapontasse suas expectativas. Diego, disse Marina, você tem certeza de que é isso que quer? Mãe, eu passei 20 anos me perguntando como seria ter um pai, disse Diego. Talvez seja a hora de descobrir. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto. Desculpem, mas o tempo de visita acabou, disse a enfermeira. A paciente precisa descansar para a cirurgia. Diego beijou a testa da mãe. Mãe, amanhã vou começar um emprego novo, disse Diego. Quando a senhora sair daqui, nossa vida vai ser diferente. Diferente como? Perguntou Marina. Melhor, disse Diego. Muito melhor. Carlos se aproximou da cama. Marina, disse Carlos, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas gostaria de acompanhar sua cirurgia. Gostaria de estar aqui quando você acordar. Marina olhou para Carlos por um momento. Por quê? Perguntou. Porque você é a mãe do meu filho, disse Carlos. E porque me arrependo de não ter estado aqui quando Diego nasceu. Carlos, 20 anos é muito tempo, disse Marina. Não dá para recuperar tudo o que perdemos. Eu sei, disse Carlos, mas talvez dê para construir algo novo. Marina assentiu lentamente. Está bem, disse. Você pode ficar para a cirurgia. Quando saíram do hospital, o clima entre todos havia mudado. Não era mais a tensão do primeiro encontro, mas uma expectativa cautelosa do que estava por vir. Diego, disse Helena no carro, amanhã você começa a trabalhar conosco. Que tal passarmos na loja agora para eu te mostrar onde será seu escritório? Eu vou ter um escritório? Perguntou Diego surpreso. Claro, disse Helena. Você é formado em administração. Merece um espaço adequado para trabalhar. Durante o trajeto de volta à loja, Dona Miriam contou mais histórias sobre Marina, ajudando Helena a entender melhor a mulher que havia criado Diego sozinha. Marina sempre foi orgulhosa, explicou Dona Miriam. Nunca aceitava a ajuda de ninguém, preferia passar dificuldades a depender dos outros. E como ela reagiu quando Diego nasceu? Perguntou Helena. Foi o dia mais feliz e mais triste da vida dela, disse Dona Miriam. Feliz porque finalmente tinha seu filho nos braços. Triste porque Carlos não estava lá. Carlos ouvia tudo em silêncio, imaginando como teria sido diferente se ele tivesse ficado. Imaginou Marina dando à luz sozinha,
Imaginou Diego crescendo sem pai. Imaginou todos os momentos importantes que ele havia perdido. Quando chegaram à loja, Helena levou Diego para ver onde seria seu novo local de trabalho. Era uma sala pequena, mas bem organizada, com uma mesa, um computador e uma estante para livros. "É aqui que você vai trabalhar", disse Helena. "Inicialmente vai me ajudar com a parte financeira e administrativa. Depois, podemos ver em que outras áreas você pode contribuir." Diego olhava o escritório com uma mistura de incredulidade e emoção. Há apenas algumas horas, estava sendo humilhado no depósito. Agora tinha um emprego novo e um escritório próprio. "Eu não sei como agradecer", disse Diego. "Trabalhe bem", disse Helena. "É a melhor forma de agradecer." Carlos observava a cena, vendo como Helena estava incluindo Diego na empresa. Sentia uma mistura de gratidão e inveja. Gratidão por Helena estar fazendo o que ele deveria ter feito há 20 anos. Inveja porque era ela, não ele, que estava ganhando a confiança e o respeito de Diego. "Carlos", disse Helena, "amanhã você vai apresentar Diego para todos os funcionários e vai explicar que ele é seu filho." "Acha que é necessário?" perguntou Carlos, ainda tentando esconder a verdade. "Claro que é necessário", disse Helena. "Chega de segredos. Diego é seu filho e todos devem saber disso." Diego ouvia a conversa com interesse. Era importante para ele que Carlos assumisse publicamente a paternidade. "E se os funcionários não aceitarem bem?" perguntou Carlos. "Então você vai ter que lidar com isso", disse Helena. Assim como Diego teve que lidar com 20 anos sem pai. A resposta de Helena deixou claro que Carlos não teria escolha. Teria que enfrentar as consequências de seus atos, não importa quão desconfortáveis fossem. "Está bem", disse Carlos. "Amanhã eu conto para todos." Diego sorriu pela primeira vez ao ouvir Carlos concordar em assumir publicamente a paternidade. "Obrigado", disse Diego para Carlos. "Por quê?" perguntou Carlos. "Por me dar a chance de ter um pai", disse Diego, "mesmo que seja 20 anos depois." As palavras de Diego tocaram Carlos profundamente. Pela primeira vez em 20 anos, sentiu que talvez pudesse construir uma relação com o filho. No dia seguinte, Carlos convocou uma reunião com todos os funcionários. O clima estava tenso, pois todos sabiam que algo importante seria anunciado. "Pessoal", começou Carlos, "ontem vocês presenciaram uma situação difícil aqui na loja. Hoje eu quero esclarecer tudo." Os funcionários esperavam em silêncio. "Diego Silva Santos é meu filho", disse Carlos, e as palavras saíram mais facilmente do que ele esperava. "Eu o abandonei quando ele era criança, e ontem ele veio atrás de mim procurando ajuda para a mãe dele." João, o funcionário jovem, foi o primeiro a reagir. "E agora?" perguntou João. "Você vai assumir a responsabilidade?" "Vou", disse Carlos. "Diego vai trabalhar conosco como assistente administrativo. E quero que todos o tratem com o respeito que ele merece." Dona Miriam começou a aplaudir, e logo todos os funcionários se juntaram a ela. Era claro que todos estavam do lado de Diego. "Carlos", disse Dona Miriam, "você está fazendo a coisa certa." Diego entrou no escritório naquele momento, vestindo um terno escuro e carregando uma pasta. Estava irreconhecível comparado ao entregador uniformizado do dia anterior. "Pessoal", disse Carlos, "este é Diego, meu filho e novo membro da nossa equipe." Os funcionários cumprimentaram Diego calorosamente. Era claro que todos estavam felizes por ele ter conseguido o reconhecimento que merecia. "Diego", disse João, "se precisar de alguma coisa, pode contar comigo." "Obrigado", disse Diego. "Espero contribuir para tornar nossa empresa ainda melhor." Helena chegou pouco depois e encontrou Diego já instalado em seu escritório, revisando documentos e relatórios. "Como está se sentindo?" perguntou Helena. "Como se estivesse vivendo um sonho", admitiu Diego. "Ontem eu era um entregador sendo humilhado. Hoje tenho um escritório e uma nova carreira." "E sua mãe?" perguntou Helena. "A cirurgia foi marcada para amanhã", disse Diego. "Os médicos estão otimistas." "Nós vamos estar lá", disse Helena. "Todos nós." Diego sorriu, percebendo que todos nós incluía não apenas Helena, mas também Carlos e Dona Miriam. Pela primeira vez na vida,
sentia que tinha uma família. Durante as semanas que se seguiram, Diego se adaptou rapidamente ao novo trabalho. Suas habilidades administrativas impressionaram Helena, e logo ele estava envolvido em várias melhorias na empresa. A cirurgia de Marina foi um sucesso. Carlos, Helena e Dona Miriam esperaram na sala de espera durante as 4 horas que durou o procedimento. Quando o médico saiu para dar as boas notícias, todos choraram de alívio. A cirurgia foi perfeita, disse o médico. Com o tempo de recuperação adequado, ela vai poder levar uma vida normal. Diego abraçou Helena, agradecendo mais uma vez por ela ter tornado aquilo possível. Agora ela vai poder conhecer melhor a mulher que salvou minha vida, disse Diego. Durante o período de recuperação de Marina, Helena a visitava diariamente. As duas mulheres, tão diferentes em suas origens, descobriram que tinham muito em comum. Ambas haviam enfrentado dificuldades na vida. Ambas eram fortes e determinadas. Helena, disse Marina durante uma das visitas, eu quero que você saiba que não guardo rancor de Carlos. Por quê? Perguntou Helena. Você teria todo o direito de estar com raiva. Porque a raiva só machuca quem sente, explicou Marina. E porque, olhando para trás, vejo que Diego e eu construímos uma vida boa juntos. Talvez se Carlos tivesse ficado, as coisas fossem diferentes, mas não necessariamente melhores. Helena admirava a sabedoria de Marina. Era uma mulher que havia transformado dor em força, abandono em independência. Marina, disse Helena, quando você se recuperar, gostaria que viesse trabalhar conosco. Fazendo o quê? Perguntou Marina. Eu não tenho estudos como Diego. Você tem algo mais valioso que estudos, disse Helena. Você tem experiência de vida e sabedoria. Estou pensando em criar um setor de recursos humanos na empresa, cuidando do bem-estar dos funcionários. Acho que você seria perfeita para isso. A proposta de Helena surpreendeu Marina. Nunca havia imaginado que poderia trabalhar em algo além de serviços domésticos. Você acha que eu seria capaz? Perguntou Marina. Tenho certeza, disse Helena. Você criou um filho excepcional sozinha. Cuidar das pessoas é o que você faz de melhor. Quando Marina recebeu alta do hospital, 3 semanas depois da cirurgia, encontrou uma vida completamente transformada. Diego estava prosperando no novo emprego. Carlos estava tentando construir uma relação com o filho. E Helena havia se tornado a amiga que ela nunca teve. A primeira reunião familiar foi tensa. Carlos, Helena, Marina e Diego se reuniram na casa de Carlos e Helena para jantar. Era a primeira vez que Marina estava na casa onde Carlos vivia com Helena. Sua casa é linda, disse Marina, olhando ao redor. Agora é nossa casa, disse Helena, de todos nós. A afirmação de Helena deixou claro que ela considerava Marina e Diego parte da família, não apenas visitantes. Durante o jantar, conversaram sobre trabalho, sobre a recuperação de Marina, sobre os planos para o futuro. Era estranho para todos, mas também reconfortante. Marina, disse Carlos em determinado momento, eu quero te pedir perdão. Não só por ter abandonado vocês, mas por todos os anos que desperdicei sem conhecer o homem incrível que Diego se tornou. Carlos, disse Marina, o perdão não vai mudar o passado, mas pode construir o futuro. E que tipo de futuro você imagina? Perguntou Carlos. Um futuro onde Diego tenha os 2 pais presentes, disse Marina. Onde ele possa conhecer você sem ter que escolher entre nós 2. A resposta de Marina mostrou que ela realmente havia perdoado Carlos e queria que Diego tivesse a chance de ter uma família completa. E você? Perguntou Carlos para Marina. Que lugar você quer ter nessa nova configuração familiar? Marina pensou na resposta. Quero ser a mãe que sempre fui, disse Marina, mas também quero ser amiga de Helena e ter uma relação respeitosa com você. É possível isso? Perguntou Carlos. Vamos descobrir, disse Marina. Os meses que se seguiram foram de adaptação para todos. Diego prospera na empresa, implementando novas ideias e melhorando processos. Carlos tentava construir uma relação pai e filho que havia perdido nas 2 primeiras décadas da vida de Diego. Marina começou a trabalhar na empresa depois de 2 meses de recuperação. Helena criou para ela um cargo no Departamento de Recursos Humanos,
onde Marina cuidava do bem-estar dos funcionários. Sua experiência de vida e sua empatia natural fizeram dela uma funcionária valiosa. Dona Miriam observava tudo com alegria. Ela havia visto Marina jovem e grávida, havia visto Diego crescer sem pai e agora via a família finalmente reunida. É como se fosse um milagre, disse Dona Miriam para Helena um dia. Não é milagre, disse Helena. É consequência de pessoas corajosas fazendo as escolhas certas. Diego foi corajoso ao confrontar Carlos, concordou Dona Miriam. Mas você foi corajosa ao decidir abraçar uma família que não era sua. Agora é minha, disse Helena, por escolha. A empresa prosperou com as mudanças. A presença de Marina humanizou o ambiente de trabalho. Os funcionários se sentiam mais valorizados e ouvidos. Diego trouxe ideias inovadoras que aumentaram a eficiência e reduziram custos. Carlos, por sua vez, teve que aprender a dividir a autoridade. Helena assumiu maior controle das decisões e Diego ganhou influência nas operações diárias. No começo foi difícil, mas Carlos percebeu que a empresa estava melhor com a participação de todos. Helena, disse Carlos um dia, obrigado por me dar uma segunda chance. Eu não te dei uma segunda chance, disse Helena. Eu dei uma primeira chance para a família que sempre quis ter. A resposta de Helena fez Carlos entender que ela não estava apenas perdoando seus erros passados, mas construindo ativamente o futuro que queria para todos eles. Diego, por sua vez, estava aprendendo a navegar pela complexa dinâmica de ter um pai depois de 20 anos. Algumas conversas eram fáceis, outras eram carregadas de emoção e tensão. Carlos, disse Diego um dia, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, disse Carlos. Você se arrepende de ter me abandonado ou se arrepende de eu ter aparecido na sua vida? A pergunta de Diego foi direto ao ponto. Carlos sabia que sua resposta definiria o futuro da relação entre eles. Me arrependo de ter abandonado você, disse Carlos sem hesitar. Mas não me arrependo de você ter aparecido. Você me deu a chance de conhecer o filho incrível que tenho. E se eu não tivesse aparecido? Insistiu Diego. Você teria me procurado algum dia? Carlos pensou honestamente na resposta. Provavelmente não, admitiu. E essa é a maior prova da minha covardia. A honestidade de Carlos surpreendeu Diego. Ele esperava uma resposta mais política, mais cuidadosa. Obrigado por ser honesto, disse Diego. É o mínimo que posso fazer, disse Carlos. Você merece a verdade, mesmo quando ela me faz parecer pior do que já pareço. A conversa entre pai e filho marcou um ponto de virada na relação entre eles. Diego percebeu que Carlos estava genuinamente tentando mudar, e Carlos entendeu que a honestidade era a única base possível para construir uma relação verdadeira com o filho. Marina observava a evolução da relação entre Carlos e Diego com cuidado. Ela queria que Diego tivesse a chance de conhecer o pai, mas também estava preparada para protegê-lo se Carlos o decepcionasse novamente. Diego, disse Marina um dia, como você está se sentindo em relação a tudo isso? Confuso, admitiu Diego. Por um lado, estou feliz por finalmente ter um pai. Por outro, ainda sinto raiva pelos 20 anos que perdemos. E isso é normal, disse Marina. Você não precisa fingir que está tudo bem. Levará tempo para vocês construírem uma relação verdadeira. E você? Perguntou Diego. Como está se sentindo em relação ao Carlos? Marina pensou na resposta. Sinto uma estranha mistura de alívio e tristeza, disse Marina. Alívio porque finalmente posso fechar esse capítulo da minha vida. Tristeza pelo tempo que perdemos todos juntos. Você ainda sente algo por ele? Perguntou Diego. Sinto carinho, disse Marina, pelo homem que ele foi e pelo homem que está tentando se tornar. Mas não é amor romântico. Esse sentimento ficou no passado. A conversa entre mãe e filho ajudou Diego a entender melhor seus próprios sentimentos. Ele percebeu que podia construir uma relação com o pai sem que isso diminuísse sua lealdade à mãe. Helena, por sua vez, estava descobrindo a alegria de ter uma família. Ela e Marina se tornaram amigas verdadeiras, e Diego havia se tornado o filho que ela nunca teve.
Marina, disse Helena um dia, obrigada por ter criado um filho tão especial. Obrigada por ter me dado a chance de vê-lo prosperar, respondeu Marina. A amizade entre as duas mulheres era uma das partes mais bonitas de toda a situação. Elas poderiam ter sido rivais, mas escolheram ser aliadas. 6 meses depois do primeiro encontro no depósito, a empresa estava funcionando melhor do que nunca. A família havia encontrado um equilíbrio e todos estavam prosperando em seus novos papéis. Diego havia sido promovido a gerente administrativo. Marina estava amada pelos funcionários em seu papel de coordenadora de recursos humanos. Helena havia assumido a presidência da empresa e Carlos havia aprendido a ser um pai presente, mesmo que tardio. Sabe, disse Diego para Carlos um dia, eu costumava sonhar com o dia em que você voltaria. E como era esse sonho? Perguntou Carlos. Você chegava em casa num carro bonito, me pegava no colo e dizia que nunca mais ia embora, disse Diego. Infantil, não é? Não é infantil, disse Carlos. É compreensível. E me arrependo de nunca ter realizado esse sonho. Mas você sabe o que é engraçado? Disse Diego. A realidade é melhor que o sonho. Como assim? Perguntou Carlos. No sonho eu era apenas uma criança que queria o pai de volta, explicou Diego. Na realidade, somos 2 homens adultos que estão escolhendo construir uma relação. É mais difícil, mas também mais real. A observação de Diego mostrou a maturidade que ele havia desenvolvido durante os anos sem o pai. Carlos se orgulhava do homem que seu filho havia se tornado, mesmo sabendo que não tinha direito a esse orgulho. Diego, disse Carlos, eu sei que não tenho o direito de dizer isso, mas estou muito orgulhoso de você. Por quê? Perguntou Diego. Porque você se tornou um homem melhor do que eu jamais fui, disse Carlos, e fez isso sozinho sem minha ajuda. Não sozinho, corrigiu Diego, com a ajuda da melhor mãe do mundo. É verdade, concordou Carlos. Marina fez um trabalho incrível criando você. A conversa entre pai e filho mostrava como a relação entre eles estava evoluindo. Carlos havia aprendido a reconhecer que Diego não era sua conquista, mas sim o resultado do trabalho árduo de Marina. Em uma tarde de sexta-feira, todos se reuniram no escritório para uma reunião familiar. Era algo que havia se tornado tradição nos últimos meses. Pessoal, disse Helena, tenho uma proposta para fazer. Que tipo de proposta? Perguntou Marina. Que tal fazermos desta empresa realmente uma empresa familiar? Disse Helena. Oficialmente. O que você quer dizer? Perguntou Carlos. Quero dizer que podemos registrar a empresa no nome de todos nós, explicou Helena. Carlos, eu, Diego e Marina. Todos como sócios. A proposta de Helena surpreendeu a todos. Era uma demonstração de confiança e de compromisso com a família que haviam construído. Helena, disse Marina, isso é muito generoso, mas eu não investi nada na empresa. Você investiu 20 anos da sua vida criando Diego, disse Helena, e agora está investindo seu tempo e energia melhorando nossa empresa. Isso vale mais do que dinheiro. Diego olhava de uma para a outra, emocionado com a proposta de Helena. E você, Carlos? Perguntou Helena. O que acha? Carlos sabia que aquela era sua chance de realmente provar que havia mudado. Acho que é a coisa certa a fazer, disse Carlos. Todos nós contribuímos para o sucesso da empresa. Todos deveríamos ser beneficiados por ele. A aprovação de Carlos selou a decisão. Nas semanas seguintes, todos os documentos foram alterados para incluir os 4 como sócios da empresa. No dia da assinatura dos novos contratos, todos se reuniram no cartório. Era um momento histórico para a família que havia se formado de maneira tão inesperada. Antes de assinarmos, disse Carlos, eu gostaria de dizer algumas palavras. Todos se voltaram para ele. Há 1 ano, eu era um homem que achava que tinha tudo na vida, começou Carlos. Empresa próspera, casamento estável, futuro seguro. Mas estava vivendo uma mentira. Havia abandonado a melhor parte de mim mesmo há 20 anos. Diego escutava atentamente as palavras do pai. Quando Diego apareceu naquele depósito, continuou Carlos, minha primeira reação foi de medo. Medo de que minha vida confortável fosse destruída. E foi. Mas o que encontrei no lugar foi muito melhor. O que foi? Perguntou Marina.
Encontrei uma família de verdade, disse Carlos. Encontrei um filho corajoso, uma ex-namorada que se tornou uma mulher sábia e redescobri uma esposa que é ainda mais incrível do que eu imaginava. Helena sorriu, vendo como Carlos havia mudado nos últimos meses. Diego, disse Carlos voltando-se para o filho, obrigado por ter tido coragem de me procurar. Obrigado por me dar a chance de conhecer o homem extraordinário que você se tornou. Marina, continuou Carlos, obrigado por ter criado nosso filho com tanto amor e dedicação. E obrigado por me perdoar quando eu não merecia perdão. Helena, disse Carlos olhando para minha esposa, obrigado por ter visto além dos meus erros e ter construído a família que eu nunca soube que queria. Depois das palavras de Carlos, todos assinaram os documentos. A empresa agora pertencia oficialmente aos 4. E agora? Perguntou Diego. Agora construímos o futuro juntos, disse Helena. Do lado de fora do cartório, uma nova placa estava sendo instalada na empresa. Em vez de apenas materiais de construção Mendes, agora dizia Empresa Familiar Mendes Santos, incluindo os sobrenomes de todos os sócios. Dona Miriam foi a primeira a ver a nova placa quando chegou para trabalhar na segunda-feira. Que lindo, disse ela com lágrimas nos olhos. Marina merecia ver seu nome numa empresa. A empresa prosperou ainda mais com a nova configuração. A história da família que se reuniu depois de 20 anos se espalhou pela cidade, trazendo admiração e novos clientes. Diego se casou 2 anos depois com uma colega da faculdade. Marina caminhou com ele até o altar, mas Carlos também estava lá no lado do noivo, orgulhoso do filho. Helena e Marina se tornaram as melhores amigas, frequentemente viajando juntas e cuidando dos negócios da empresa. Carlos nunca mais gritou com um funcionário. A experiência de quase perder a família por causa da sua arrogância o havia transformado completamente. 5 anos depois daquele primeiro encontro no depósito, a família se reuniu para comemorar o aniversário da empresa. Agora eles tinham 2 filiais e empregavam mais de 50 pessoas. Sabe, disse Diego para Carlos, às vezes me pergunto como teria sido se você não tivesse me abandonado. E que conclusão você chega? Perguntou Carlos. Que talvez eu não fosse a pessoa que sou hoje, disse Diego. As dificuldades me fizeram forte e no final encontramos nosso caminho um para o outro. Você me perdoa? Perguntou Carlos. Pelo tempo que perdemos? Diego pensou na resposta. Eu te perdoo pelo passado, disse Diego, e te agradeço pelo presente. A conversa entre pai e filho mostrava como a relação entre eles havia amadurecido. Não era mais sobre o tempo perdido, mas sobre o tempo conquistado. Marina observava a conversa entre Carlos e Diego com um sorriso. Ela havia feito a escolha certa ao permitir que eles construíssem uma relação. Em que você está pensando? Perguntou Helena, sentando ao lado de Marina. Estou pensando que a vida tem um jeito interessante de consertar as coisas, disse Marina. Como assim? Perguntou Helena. Diego cresceu sem pai, mas se tornou um homem íntegro, explicou Marina. Carlos abandonou o filho, mas agora é um pai melhor aos 45 do que teria sido aos 25. Eu criei um filho sozinha, mas agora tenho uma família maior do que jamais sonhei. E eu? Perguntou Helena. O que aconteceu comigo nessa história? Você descobriu que família não tem a ver com sangue, disse Marina. Tem a ver com escolha. As 2 mulheres se abraçaram celebrando a família não convencional, mas profundamente amorosa que haviam construído juntas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A empresa continuou crescendo, mas nunca perdeu o caráter familiar. Funcionários eram tratados como parte da família, e muitos deles acabaram trazendo seus próprios filhos para trabalhar na empresa quando crescessem. Diego e sua esposa tiveram uma filha que se tornou a princesa da família. Carlos descobriu que ser avô era ainda melhor do que ser pai, porque agora ele estava presente desde o primeiro dia. Marina se tornou a avó perfeita, cuidando da neta com o mesmo amor que havia dedicado a Diego. Helena, que nunca havia sido mãe, encontrou na neta
a chance de experimentar a maternidade de uma forma diferente. Sabe, disse Carlos para Diego no batizado da neta, eu me arrependo de muitas coisas na vida, mas nunca me arrependi de você ter aparecido naquele depósito. Por quê? Perguntou Diego. Porque você me ensinou que nunca é tarde para ser a pessoa que deveríamos ter sido desde o começo, disse Carlos. A cerimônia de batizado da neta foi um momento especial para toda a família. Ali estavam Carlos, Helena, Marina, Diego, sua esposa, e a pequena Helena Marina, nomeada em homenagem às duas mulheres mais importantes da vida de Diego. Dona Miriam, agora com mais de 70 anos, ainda trabalhava na empresa e se considerava parte da família estendida. Ela havia visto Marina jovem e grávida, vira Diego crescer sem pai, e agora via a família completa e próspera. Quem diria, disse Dona Miriam para Marina, que aquela menina assustada que conhecia há 25 anos se tornaria sócia de uma empresa próspera. A vida nos ensina que somos mais fortes do que imaginamos, disse Marina. É que o amor pode superar qualquer obstáculo, acrescentou Helena. A empresa familiar Mendes Santos se tornou uma referência na cidade, não apenas pelos produtos que vendia, mas pela forma como tratava funcionários e clientes. A história da família que se reuniu depois de 20 anos se tornou inspiração para muitas outras famílias. Carlos escreveu um livro sobre sua experiência, contando como um homem pode mudar mesmo depois dos 40 anos. O livro se tornou um sucesso e Carlos doou todos os lucros para instituições que ajudavam mães solteiras. Diego desenvolveu um programa de estágios na empresa, dando oportunidades para jovens de famílias carentes. Era sua forma de retribuir as oportunidades que havia recebido. Marina criou um grupo de apoio para mães solteiras, onde compartilhava sua experiência e oferecia suporte emocional e prático. Helena estabeleceu um fundo de auxílio médico para funcionários, garantindo que ninguém passasse pela dificuldade que Marina havia enfrentado. 10 anos depois daquele primeiro encontro no depósito, a família se reuniu para comemorar o aniversário da empresa. A pequena Helena Marina, agora com 5 anos, corria pelo escritório, enchendo o ambiente de alegria e risadas. Vovô Carlos, disse a menina, você pode me contar a história de como conheceu o papai? Carlos sorriu, pegando a neta no colo. É uma história longa, princesa, disse Carlos, mas tem um final feliz. Eu gosto de histórias com final feliz, disse a menina. Então você vai adorar esta, disse Carlos olhando ao redor para sua família. Porque esta história prova que nunca é tarde para consertar os erros e construir uma família baseada no amor. Diego observava o pai contando a história para a filha. Era incrível como Carlos havia se transformado de um homem arrogante e covarde em um pai e avô amoroso. Em que você está pensando? Perguntou Marina, se aproximando do filho. Estou pensando que valeu a pena, disse Diego. Toda a dor, toda a luta, toda a incerteza. Valeu a pena para chegarmos até aqui. E você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Marina. Diego pensou na resposta. Me arrependo de ter demorado tanto para procurá-lo, disse Diego. Podíamos ter tido mais tempo juntos. Mas talvez não fosse o momento certo antes, disse Marina. Talvez todos precisássemos amadurecer para que isso funcionasse. Helena se juntou à conversa. Vocês sabem o que eu acho mais incrível nessa história toda, disse Helena. O quê? Perguntaram Marina e Diego. É que todos nós saímos maiores do que entramos, explicou Helena. Carlos se tornou um homem melhor. Diego ganhou um pai. Marina ganhou uma família. E eu ganhei os filhos que sempre quis. A observação de Helena resumia perfeitamente o que havia acontecido com todos eles. Não era apenas uma história de reunião familiar, mas de transformação pessoal. Carlos se aproximou do grupo, ainda carregando a neta. Helena Marina quer saber se vamos fazer uma festa para comemorar o aniversário da empresa, disse Carlos. Claro que vamos, disse Helena. Mas desta vez, quero que seja uma festa para a cidade inteira, para mostrar como uma empresa familiar de verdade funciona. A festa foi um sucesso. Centenas de pessoas compareceram, incluindo funcionários atuais e antigos, clientes, fornecedores e outros empresários da cidade. Durante a festa, Carlos fez um discurso emocionado.
10 anos atrás, um jovem entregador entrou em nossa empresa e mudou tudo, começou Carlos. Ele me ensinou que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Diego estava na plateia, segurando a mão da esposa e da filha. Aquele jovem me ensinou que é possível consertar erros do passado quando se tem coragem para enfrentar a verdade, continuou Carlos, e que o amor pode transformar até mesmo o coração mais endurecido. A plateia aplaudia enquanto Carlos falava. Hoje nossa empresa não é só um negócio, disse Carlos. É a prova viva de que família se constrói todos os dias, com escolhas de amor, perdão e compromisso. Depois do discurso, Diego subiu ao palco para falar. Há 10 anos, eu entrei naquele depósito como um entregador desesperado, disse Diego. Eu só queria salvar minha mãe. Nunca imaginei que acabaria ganhando uma família inteira. Marina estava chorando de emoção na plateia. Minha mãe sempre me ensinou que família é quem está presente nos momentos difíceis, continuou Diego. Hoje eu sei que ela estava certa, e hoje eu tenho uma família que está presente não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos. Helena subiu ao palco e abraçou Diego. Este jovem me ensinou que às vezes o maior presente da vida vem disfarçado de problema, disse Helena. Quando ele apareceu, pensei que nossa vida havia sido destruída. Na verdade, nossa vida real estava apenas começando. Por último, Marina subiu ao palco. 20 anos atrás, eu era uma jovem mãe solteira, assustada e sozinha, disse Marina. Hoje eu sou sócia de uma empresa próspera. Tenho a melhor amiga do mundo e vejo meu filho realizando todos os sonhos que eu tinha para ele. A plateia se levantou para aplaudir Marina. Mas o mais importante, continuou Marina, é que aprendi que o perdão não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força, e que família não é quem nos abandona, mas quem escolhe ficar. Depois da festa, a família se reuniu em casa para um jantar mais íntimo. A pequena Helena Marina havia dormido no colo do avô durante a volta para casa. Carlos, disse Diego, obrigado por ter me dado a chance de conhecer meu pai. Obrigado por ter me dado a chance de conhecer meu filho, respondeu Carlos. Marina, disse Helena, obrigada por ter me ensinado o que significa família de verdade. Obrigada por ter me mostrado que nunca é tarde para recomeçar, respondeu Marina. Eles se abraçaram, celebrando não apenas o sucesso da empresa, mas o sucesso da família que haviam construído juntos. Fim da história. E aí, querido ouvinte, o que você achou desta história incrível de reencontro e perdão? Você acredita que Carlos realmente mudou ou acha que pessoas assim não mudam nunca? E Marina, será que ela fez certo em perdoar tão facilmente? Conta pra gente nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.